Bom dia. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade do canal Paz e Bem. Bom dia da comunidade da Pós TV 247. Eu sou o Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é a Pós TV 247. Estou com o olhar ainda um pouco aqui meio perdido, me localizando no nosso cenário. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2020. Esse é o Paz e Bem de número 479. Se você não é ainda inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Vá até a página do canal Paz e Bem, se você está assistindo pela Pós TV 247, e lá no alto da página, clica no botão de inscrição, na sequência, no botão no sininho. Eu estou meio disperso hoje, estou muito perplexo com tudo que está acontecendo. Quem não está, né? Aí você clica no sininho para receber os comunicados da nossa programação. Se você tiver condição, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. A gente precisa, de fato, do teu apoio, né, da tua disponibilidade, se você tiver, né, no meio dessa crise bravíssima, né, bravíssima que nos toma todos, para aos poucos ir construindo, crescendo nossa programação, né, em qualidade e quantidade. Então, o Paz e Bem tem esta semana, toda manhã é o de sempre, né? Toda manhã o Paz e Bem, toda manhã o Paz e Bem, e temos na quarta-feira, se eu não erro, eu tenho dificuldade com essa coisa dos dias, o programa Caminhos do Espiritismo, do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Toda manhã, toda semana, não muda a programação. Esta semana temos uma atividade intensíssima. Segunda-feira, hoje, continuamos com o curso, a terceira aula do curso sobre Jesus Histórico, do professor Pedro Lima Vasconcelos. É um curso absolutamente revolucionário, vai mudar completamente, já está mudando completamente a maneira como as pessoas olham, enxergam a figura de Jesus na história. É um curso para cristãos, para não cristãos, para crentes, para não crentes, para gente de todos os cantos. É um curso absolutamente revolucionário. Escreva o que eu estou dizendo, anote o que eu estou dizendo. É imperdível esse curso do professor Pedro Lima Vasconcelos. Nesta terça-feira, vamos iniciar também um outro curso sobre Jesus. Eita, está cheio de Jesus aqui. Acho que precisa, né, para purgar isso que estão fazendo com Jesus na nossa sociedade. Com o monge Marcelo Barros, para tratar de um assunto crucial, que é a relação entre Jesus e os diversos caminhos de espiritualidade, as diversas religiões ao longo da sua trajetória. Quarta-feira, temos o Faustino Teixeira. Ontem conversei com ele, ele vai fazer um programa especial sobre a questão do coronavírus e a espiritualidade. Então, esse é o curso de Faustino Teixeira, né? O curso de espiritualidade do Faustino, nessa quarta. Na quinta-feira, o rabino Alexandre Leone, continuamos, não houve quinta-feira passada por um problema técnico, continuamos com o curso sobre as raízes do judaísmo humanista contemporâneo. Fantástico curso, a primeira aula foi excepcional, realmente, vale a pena assistir o curso. E na sexta-feira, o programa que estreou na última sexta-feira, com a professora Fernanda... E agora? O programa Mitos e Mulheres, com Fernanda e Carla Pavão. A professora Fernanda... Nossa, fugiu-me o sobrenome dela agora. Mas todo mundo conhece. Professora Fernanda, de Filosofia da Universidade Federal do ABC, sobre mulheres e mitos ao longo da história. Tá bom? Então, programação, semana cheíssima no canal Paz e Bem. E hoje? E agora? Agora é o seguinte, gente. Eu estou muito perplexo, deixa eu já separei aqui a minha anotação para hoje. Estou muito perplexo, porque acordei ontem, domingo, acordei tomado demais pela perplexidade, demais, ainda antes do que viria a acontecer ao longo do domingo. Logo cedo escrevi um artigo para o 247, escrevi, na verdade, inicialmente uma reflexão no Facebook, depois, logo a seguir, expandi um pouco, aprofundei um pouquinho, escrevi no 247, com tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo, em letras garrafais, o que é esse capitalismo ultraliberal
dos neonazistas liderados pela dupla Bolsonaro-Guedes. O que aconteceu nesses últimos dias realmente é algo impressionante, né? É algo que saltou aos olhos, né? Que nos bateu no rosto, bateu na cara, como se diz, né? É algo que não imaginávamos de fato que podia acontecer. Primeiro, a disfarçatez, o desplante, o cinismo com que a questão do coronavírus está sendo tratada na sociedade. Na sexta-feira, eu fiquei chocado. Eu estava trabalhando no 247, na edição do portal 247, quando me vejo uma reportagem da Folha de São Paulo, que acabou sendo destaque na nossa edição, a informação dela, que dizia assim, vou ler para vocês a abertura da reportagem da Folha de São Paulo. É inacreditável. Era uma reportagem que era uma reação do Paulo Guedes, então isso na sexta-feira, às críticas que na véspera o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia feito, gente, até a direita, o Rodrigo Maia havia feito críticas duras à timidez das medidas do Paulo Guedes, ao pacote do Paulo Guedes para combater o coronavírus. O início da reportagem diz assim, textualmente: o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã desta sexta que vai apresentar em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos do coronavírus. Algumas medidas foram adiantadas por ele, como isenção tributária para importação, reforço na atuação dos bancos públicos e até um possível adiamento do pagamento de impostos por parte das empresas em dificuldades. Não tem uma palavra sobre as pessoas comuns. Todas medidas voltadas para a situação das empresas e dos empresários. Depois disso veio ainda o socorro para as empresas aéreas e virá o socorro para os bancos, porque os bancos pequenos vão quebrar, é claro, está na cara, é evidente que vai ter de novo, como foi 10 anos atrás, um ciclo de quebradeira dos pequenos bancos. E assim, só tem dinheiro para as empresas. Só tem dinheiro para as empresas. Algo... Não tem uma medida. Nada para as pessoas. Nada. Tem lá um pacotinho irrisório para as pessoas de recursos para o SUS. Mas o foco não é este. O foco são as empresas. A desculpa que eles alardeiam é que, enfim, afinal, nós vivemos no capitalismo, então você precisa estimular as empresas para que a economia ande. Que história é essa? Que história é essa? Na véspera, que nós estamos falando, o final da semana passada foram os dias, né? Principalmente quarta, quinta e sobretudo sexta, né? Mas quinta e sexta em especial, foram os dias em que o coronavírus começou a se tornar uma realidade no país. Na quinta, portanto, na véspera desse anúncio do Paulo Guedes, que olha, empresários, empresas, calma, vem dinheiro para vocês, né, nessa crise. O Bolsonaro havia feito um tweet que é protestando, imagine, protestando contra o fato de 32 milhões de pessoas, basicamente velhos e deficientes, as grandes vítimas do coronavírus, voltarem a ter acesso aos direitos do BCP, do benefício do BPC, benefício de prestação continuada do INSS. Benefício de proteção continuada, de prestação continuada, nossa, eu estou com uma dificuldade com o nome do benefício. O benefício de prestação continuada do INSS havia, por conta do veto do Bolsonaro a uma lei do Congresso Nacional, sido cortado para 32 milhões de pessoas. E o Congresso derrubou o veto dele e, com isso, essas pessoas voltaram a ter direito ao benefício. É um dinheiro pouquíssimo, muito pouco. E voltaram exatamente para as pessoas com deficiência, para os mais velhos que não têm aposentadoria do INSS, os últimos da sociedade, os últimos, esses que serão exatamente os alvos principais, que serão as grandes vítimas do coronavírus. O tweet do Bolsonaro é a expressão mais radical da sua crueldade e psicopatia. Eu fiquei realmente muito... Na quinta-feira, né? Então, quinta-feira teve isso e sexta-feira o Paulo Guedes, né? Eu coloquei como manchete eu preparei uma matéria e coloquei como manchete no 247, porque ele é uma expressão substantiva do regime neonazista.
Por que substantivo? Porque não tem um adjetivo, não tem um xingamento. Diferentemente de tudo que o Bolsonaro faz, nesse texto dele não tem um adjetivo, não tem um xingamento, é só substantivo. E neste substantivo está expressa toda a crueldade do neonazismo. Diz assim o texto do tweet do Bolsonaro. O Congresso derrubou nosso veto e ampliou o número de famílias que podem se habilitar ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. Tal medida impõe uma despesa extra de 20 bilhões ao executivo no corrente ano. Ponto. É esse o tweet do Bolsonaro. É isto. Está aqui, de maneira curta, sem xingamento, sem adjetivo. Isto é Bolsonaro, isto é o regime neonazista. Enquanto o coronavírus corre solto, ele está preocupado porque vai ter uma despesa extra de 20 bilhões ao executivo, porque os últimos da sociedade terão algum tipo de proteção, algum tipo de benefício. Isso na quinta. Na sexta, nós vimos o que o Bolsonaro fez. Na sexta-feira, o Bolsonaro mandou uma banana para estas mesmas pessoas, mandou uma banana para o povo brasileiro, nesse mesmo dia, enquanto de manhã o Paulo Guedes informava ao povo que o dinheiro é para os empresários, o Bolsonaro mandava uma banana para o povo. Aquela banana do Bolsonaro na sexta-feira, eu também fiz questão de colocar esse registro na manchete na sexta-feira, da banana e as fotos, separei as fotos, a qualidade das fotos nem era muito grande, mas fiz questão de colocar as duas fotos dele na banana, com a banana, uma que ele postou duas vezes no Facebook e no Twitter, as duas fazendo a banana. Esta banana dele, houve algumas interpretações. Era uma banana para o coronavírus. Não. Era talvez uma banana para os jornalistas, porque logo a seguir ele colocou um tweet falando de fake news, agredindo a imprensa mais uma vez. Era uma banana para os jornalistas, para a mídia. Por mais que eles tenham um apoio desbragado, agora tem a CNN do Edir Macedo, além da Record tem a CNN do Edir Macedo, tem o SBT, por mais que ele tenha um apoio de segmentos não pouco expressivos da mídia, ele continua atacando a mídia. O Edir Macedo ataca a mídia, enfim. Então houve essa interpretação de que ele estava dando uma banana para a mídia. Não era. Era uma banana para o povo brasileiro. Era uma banana para os milhões e milhões de brasileiros e brasileiras ameaçados pela epidemia do coronavírus aqui no país. Então, este Paz e Bem é um Paz e Bem de perplexidade, de pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é mais só terra plana. Não é mais kit gay. Não é mais ataques ao Bolsa Família. É o desejo mórbido, que me parece de alguns milhões de pessoas, de ver Bolsonaro enterrar a democracia, fechar o Congresso e liquidar a vida no país. O que a gente assistiu nesse domingo, durante o final da manhã e o começo da tarde, foi realmente... Nossa, estou muito perplexo. É a negação pura e simples da realidade de uma epidemia que se alastra pelo mundo e ameaça a vida de todos. Negação. Não é mais a negação de que a Terra é redonda. É uma negação teórica, conceitual. Não é a afirmação da existência de um tal kit gay, que tem consequências dramáticas, mas ainda está no efeito conceitual. Não é o ataque à cota e ao Bolsa Família, que tem, de fato, efeitos dramáticos, mas é uma posição política. Não, aqui é a negação da realidade de que uma doença que está matando pessoas, que ameaça a vida de pessoas, que está paralisando o mundo, que vai parar o Brasil, de que esta doença exista, de que essa doença seja algo grave. Tem algo muito doentio nas pessoas capturadas por essa narrativa da extrema-direita e do bolsonarismo, que as faz ignorar as ameaças à própria vida delas. Elas vão para a rua, elas se juntam, elas ignoram a ameaça à própria vida delas. Chegou ao ponto, foi muito forte isso. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é um governador de extrema-direita, vamos lembrar a história desse cara. Ele foi o grande líder da União Democrática Ruralista, da UDR, nos anos 80, promotor, apoiador de matança do sem terra. Cara de extrema-direita. Extrema-direita.
Ele foi ele foi naquela infâmia que aconteceu em Brasília, em alguns outros lugares do Brasil, em São Paulo e outros lugares do Brasil, e começou a discursar, eu sou governador, apoio o Bolsonaro, mas eu sou médico. E eu vim aqui dizer que o coronavírus é algo grave, que a gente tem que tomar cuidado. Ele quase foi apedrejado pelas pessoas quando começou a dizer que o coronavírus é grave, que o coronavírus é uma doença, de fato é uma epidemia que ameaça as pessoas. Aquele pessoal lá embaixo começou a vaiar, só faltou jogar ovo, tomate, pedra no Caiado, que é um deles. Logo na sequência eu vi uma reportagem do 247, a partir de um tweet que a Mônica Bergamo havia espalhado. O Edir Macedo, ele se apresenta como um líder, como um bispo, como um líder religioso. Vou ler para vocês o que o Edir Macedo afirmou. Veja no 247, assista. É algo realmente inacreditável. Ele diz assim: meu amigo, minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Isso é tática de Satanás. É o rompimento de todos os limites éticos e de vínculo com a vida no país. Todos os limites foram rompidos. Não vale mais a democracia, não vale o Congresso, não vale o Supremo, não vale nada. Não vale nada. É um dos momentos mais trágicos da história do país. Um dos momentos mais trágicos da história do país. E olha, esse país já teve tantos momentos trágicos na sua história. Então hoje, vamos meditar essa tragédia. Vamos meditar essa tragédia que se abate sobre nós. Esse barulho, não sei se você está ouvindo, é o barulho de um ônibus passando. Quanto tempo para os ônibus estarem vazios nos grandes centros? Né? Quanto tempo? E o Bolsonaro, e o Guedes, e o Edir Macedo, dizendo que não tem problema nenhum. Uma tragédia sem tamanho, realmente. Vamos meditar, então? Deus. Vamos só meditar. Hoje vamos só meditar. Então, espinha ereta, coração tranquilo. Estou aqui com uma imagem da pastoral afro. Nossos irmãos e irmãs, negros e negras, né? Que a gente vincule nosso coração às correntes da vida. Que rejeite qualquer proximidade com essas correntes da morte que campeiam pelas ruas do país, campearam nesse domingo e campeiam pelas redes e ruas do país. Então, coração tranquilo, apesar da tristeza profunda, respiração profunda, mantra, respiração profunda no momento de tristeza profunda, respiração lenta, profunda, mantra na mente, mantra corporal, que é a respiração, vou fechar meus olhos e vamos. É isso aí, gente. Uma semana de paz e bem. Paz e bem.